sobre essa oportunidade de se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos. Mas você já parou para pensar por que alguns jovens conseguem se tornar estudantes atletas e outros não? Como é determinada essa linha de corte? O que impede os estudantes atletas de viverem esse sonho nos Estados Unidos? E a resposta é muito fácil. Estudantes de diversos países que querem se tornar estudantes atletas nos Estados Unidos geralmente cometem erros simples. E esses erros, que por muitas vezes poderiam ser evitados, comprometem todo o processo de recrutamento. Entre inúmeros erros que vejo diariamente durante o processo de recrutamento de estudantes atletas, eu gostaria de dividir já agora com você os 3 erros mais comuns. O primeiro erro, muito cometido por prospectos, ou seja, estudantes que iniciam o processo de se tornar estudante atleta nos Estados Unidos, é fazer o contato com universidades americanas da forma errada. O contato com a universidade americana é a primeira ação que deve ser feita em direção ao seu sonho de ser um estudante atleta nos Estados Unidos. E a forma que as suas informações como estudante e também como atleta chegam aos treinadores tem um peso muito grande no processo decisório sobre te oferecer ou não uma bolsa de estudo. Mas, Léo, quais são os pontos cruciais desse contato que realmente fazem a diferença na hora de conversar com uma universidade? Existem diversas variáveis que, se utilizadas da maneira correta, podem aumentar a sua chance de ser convidado a fazer parte de um programa de esportes de universidades americanas. Posso te citar algumas dessas variáveis que te tornarão um prospecto mais atrativo. Por exemplo, dê as informações exatas que o seu treinador está buscando. Preencha os requerimentos acadêmicos da universidade e da NCAA. Demonstre conhecimento sobre as ligas esportivas e sobre o sistema acadêmico nos Estados Unidos. E, por fim, se comunique de forma clara e muito transparente. Lembre-se que os treinadores americanos sempre estão bastante ocupados e recebem ofertas de atletas do mundo inteiro. Quanto mais preciso você for na sua comunicação, maiores serão as chances de você prender a atenção dele. Um segundo erro bem comum é quando o planejamento não é bem feito. Estudantes e pais de estudantes brasileiros que se planejam apropriadamente e possuem um bom entendimento de como se preparar para uma experiência internacional longa, como estudar na universidade americana, se sentem muito mais confiantes durante o processo de admissão. E quando eu falo de planejamento, não me limito apenas ao financeiro. Existem outros 2 tipos de planejamento que devem ser tão precisos como o financeiro, que são os planejamentos acadêmico e esportivo. Lembre-se que o seu sonho é se tornar um estudante atleta e atingir os requerimentos estabelecidos pela NCAA e pela sua universidade, além de manter um alto desempenho no esporte, é essencial para o seu sucesso nos Estados Unidos. E o terceiro erro, que acontece bastante quando estudantes tentam ser recrutados por treinadores americanos, é a forma que eles fazem o marketing pessoal. Esse erro acontece no momento em que o treinador busca informações do desempenho esportivo do estudante. E eu te garanto, existe uma forma ideal para você causar uma boa impressão ao treinador das universidades. Até vídeo de estudantes com animal, nesse caso uma vaca, passando dentro do campo eu já recebi. A forma que você compartilha a sua experiência, apresenta as suas habilidades e se posiciona como um possível reforço para a universidade diz muito sobre o seu profissionalismo e comprometimento com o programa. Foi vendo esses erros acontecendo repetidas e repetidas vezes que no início desse ano, conversando com o meu grande amigo e sócio Léo Gama, eu resolvi compartilhar toda a minha experiência no sistema universitário americano nas 2 funções que vivi ao longo dos últimos anos. A experiência do Léo estudante-atleta e a experiência do Léo treinador. Juntar todos os conhecimentos adquiridos na minha jornada, incluindo as especificidades do sistema e várias dicas importantes, e colocar tudo isso num pacote para oferecer aos jovens brasileiros que possuem esse mesmo sonho é algo muito gratificante.
E essa ideia veio num momento mágico. Léo Gama e sua esposa, Isadora Gama, que também foi uma estudante atleta nos Estados Unidos, tinham acabado de receber o Green Card, o que tinha mudado a vida deles para sempre. Choramos e celebramos aquele momento juntos, e ali foi o marco para uma nova vida do casal. Ver aquela emoção e as novas oportunidades que se abriram me fez pensar como eu poderia trazer informações sobre aquela mesma oportunidade de vir para os Estados Unidos. Agora, não só para se tornar um estudante atleta de sucesso, mas também como permanecer no país após a graduação e fazer parte efetiva do mercado de trabalho americano, como residente permanente e futuramente se tornar um cidadão americano. Foi aí que criamos a empresa que chamamos de Do Mundo, que é a primeira escola de internacionalização do mundo. E nessa plataforma de cursos online, eu resolvi ensinar tudo o que aprendi nos Estados Unidos do meu jeito, com os meus métodos e da forma que eu julgo ser a mais fácil para os estudantes terem os melhores resultados possíveis, tanto em relação à preparação ainda no Brasil, quanto ao momento que já estão atuando nos Estados Unidos. Se tem uma coisa que eu domino hoje, é esse processo de trazer estudantes atletas para os Estados Unidos. E eu me sinto muito confiante em ajudar e participar do processo de internacionalização de jovens brasileiros que queiram viver esse sonho. E foi daí que nasceu o curso que hoje a gente chama de Como se tornar um estudante atleta de sucesso nos Estados Unidos. E eu vou ser muito sincero com você. Eu achava que ia ser um curso pequeno, só para algumas pessoas que acompanhavam esse novo trabalho que estamos desenvolvendo. Só que o que aconteceu foi que a procura pelo curso está muito grande, embora ele, nessa primeira edição, tenha vagas limitadas. O pessoal está com muita curiosidade sobre os métodos e os conteúdos das aulas. É algo super novo para todo mundo, algo que está tomando uma proporção realmente fora do que eu esperava. Para você ter uma ideia, o meu plano inicial é ter apenas 30 alunos. Mas, Léo, por que só 30? Veja só, nessa primeira versão eu quero poder acompanhar os alunos bem de perto, dar todo o suporte que eles precisam de forma pessoal, junto com toda a minha equipe. E para que isso aconteça, eu não posso ter um número muito grande de alunos nesse primeiro curso. Vale a pena lembrar que eu atuo como treinador de universidade aqui nos Estados Unidos, o que torna a minha rotina uma loucura, com um calendário de treinos e jogos, além de todas as atividades de recrutamento de estudantes atletas de todo o mundo que eu faço. E preste atenção, hoje nós vamos abrir as matrículas para a primeira turma dessa versão inicial do nosso curso. O curso Como se tornar um estudante atleta de sucesso nos Estados Unidos é um programa completo de estudos com um mês de duração, onde essencialmente você irá aprender o passo a passo, ou seja, tudo o que você precisa saber para se tornar um estudante atleta de sucesso nos Estados Unidos. O curso ele é dividido em 4 estágios, ou 4 fases. A fase de conhecimento, a fase de preparação, a fase de execução e a fase de integração. Durante a fase de conhecimento, que é a primeira semana do curso, você terá uma imersão conceitual a respeito do que é ser um estudante atleta nos Estados Unidos. Vamos abordar definições, os benefícios que você passa a gozar ao se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos e a importância de abraçar essa oportunidade na sua vida. Vamos também tratar com detalhes das instituições que promovem o esporte universitário nos Estados Unidos, principalmente da NCAA e suas divisões, as suas regras e protocolos, o centro de elegibilidade da NCAA e todos os pilares que norteiam e regulam a liga universitária mais famosa do mundo. Essas informações são importantes para te tirar da posição de desconhecimento sobre como o sistema universitário americano funciona e te trazer para mais perto da realidade que você está querendo se inserir. Por fim, vamos falar dos caminhos que você pode adotar para se tornar um estudante atleta,
os pontos positivos e negativos de cada um deles e te trazer detalhes específicos dos períodos de recrutamento que os treinadores das universidades americanas seguem. E daí, quando você acabar a fase de conhecimento,